Olá, professor. O tema do meu trabalho foca-se, portanto, na influência dos mídia nos padrões corporais e tem como objetivo dar a conhecer os diferentes padrões de beleza disseminados pela indústria cultural, como revelar os comportamentos a que os indivíduos se sujeitam para se sentirem integrados na sociedade. Neste sentido, a principal pergunta de investigação é a seguinte: qual é a relação que os meios de comunicação estabelecem com o nível de satisfação corporal no género feminino? Logo, o estudo em análise mostra a relevância e pertinência para a atualidade, pois a imagem corporal é considerada um aspecto fundamental para o bem-estar físico e mental dos indivíduos, necessitando por isso de um maior entendimento dos processos psicológicos que dela fazem parte. Ademais, o corpo é considerado um dos grandes métodos de manipulação da sociedade, visto que há uma grande adesão das pessoas à forma de pensar determinada por elas. Passando agora para a parte da revisão de literatura, conseguimos perceber então que um elevado fluxo informativo gera uma grande influência na maneira nas quais homens e principalmente mulheres veem e idealizam os seus corpos desde muito jovens, trazendo consigo uma idolatria ao corpo e a procura de algo perfeito que muitas vezes é inexistente ou impossível de ser alcançado, gerando com isso grandes índices de distúrbios alimentares, depressões e distorções em relação à autoimagem. Para entender melhor a investigação em causa, definiu-se então o que é a imagem corporal, que, segundo alguns autores, é a reprodução elaborada na mente do nosso próprio corpo. Essa imagem foi adquirida por meio de componentes cognitivos, emocionais e comportamentais, todos numa junção com o mesmo grau de importância. Segundo outro autor, este define a imagem corporal mediante três estruturas, isto é, fisiológica, libidinal e social. Ou seja, a estrutura fisiológica estuda a anatomia e fisiologia de determinado órgão, incluindo o lado emocional, enquanto a estrutura libidinal corresponde às diversas experiências nos relacionamentos ao longo da vida desde a gestação. Por fim, a estrutura social concerne as diferentes bagagens culturais, ou seja, engloba todas as aprendizagens culturais e sociais. De acordo com um autor chamado Dourado, a beleza depende da visão do mundo do indivíduo, que é construída através das experiências adquiridas no decorrer da vida e sofre interferência da sociedade e cultura da qual o sujeito está inserido. Relativamente à insatisfação corporal, esta está associada ao medo do desprezo da sociedade, junto com o discurso que relaciona a saúde à aparência física, subentendendo que o corpo saudável seja obrigatoriamente um corpo belo. Passando então a falar sobre o nível de satisfação corporal, conseguiu perceber-se ao longo da revisão de literatura que existe uma procura pela perda de peso em ambos os géneros, especificamente nas mulheres. O género feminino é também, de maneira geral, o mais vulnerável à aceitação das pressões sociais, económicas e culturais associadas aos padrões estéticos. As mulheres culpam-se também muitas vezes por alguns quilos a mais, o que as leva a ter comportamentos prejudiciais à saúde. No entanto, o género masculino mostra-se mais satisfeito com a sua imagem corporal. A nível das questões de investigação que já referi anteriormente, esta é então qual é a relação que os meios de comunicação estabelecem com o nível de satisfação corporal no género feminino, onde incluí três hipóteses, sendo que a primeira diz respeito. Os meios de comunicação exercem uma influência significativa de insatisfação corporal na sociedade, nomeadamente nas mulheres. Hipótese 1. O corpo considerado ideal é associado à magreza, nomeadamente também no género feminino. E hipótese 2. As mulheres têm uma maior preocupação com o excesso de peso e por isso recorrem mais a comportamentos prejudiciais à saúde. Passando para a parte da metodologia, a análise de dados implica então a transformação de números em informações e de forma a tornar isto possível e a perceber a importância do tema, recorreu-se então a uma metodologia de cariz quantitativo. Isto é, ajuda a testar uma teoria, um problema e hipóteses derivadas dessa teoria. Além disso, permite medir o mundo através de números, ou seja, possibilita a capacidade de compreender a probabilidade da verdade sobre o tema em questão. Assim sendo, foi feito um questionário via Google Forms durante um período de tempo de 7 de janeiro de 2022 a 16 de janeiro do mesmo ano, onde se obteve um total de 107 respostas. Porém, a recolha e análise de dados foi elaborada através do SPSS. O questionário incluiu então 13 perguntas que foram fundamentadas com recurso a uma revisão de literatura que será depois colocada ou estará presente nos anexos. Apresenta então uma variável numérica, isto é, quantitativa e escala, e a última pergunta do questionário foi transformada também ela numa variável quantitativa, que será explicado mais à frente. As restantes perguntas distribuem-se em variáveis categóricas, isto é, ordinais e nominais.
Passando então para a análise dos resultados presentes no output do SPSS, foram feitas algumas tabelas de frequência, onde a primeira permitiu calcular a idade dos indivíduos, ou seja, dos 107 inquiridos, e obteve-se a média das idades que deu 26 anos, sendo que a idade que surge mais vezes é de 21 anos, isto é, a moda. Calculou-se também a média de idades dos inquiridos, mas por género, uma vez que o objeto de estudo engloba o conceito, onde a idade das mulheres é de 25 anos e a idade dos homens ronda os 29 anos. Calculou-se também os percentis, aqui está então a criação de uma variável quantitativa, onde se estabeleceu 3 categorias, ou seja, abaixo de 50% estão as más relações com o corpo, entre os 50% e os 70% situam-se as relações nem boas nem más, e acima dos 80% estão as relações boas. Através destas 3 categorias, conseguiu perceber-se que 25% dos indivíduos têm uma satisfação corporal que não ultrapassa os 46%. 50% dos inquiridos dizem ter uma relação com o seu corpo que não ultrapassa os 72% e os 75%. E os 72%. E 75% apresentam uma relação que não ultrapassa os 84%. Ou seja, consegue então perceber-se que mais de metade dos inquiridos têm uma boa relação com o seu corpo. No entanto, através da realização de uma tabela cruzada e um gráfico de barras agrupado, permitiu verificar-se o intervalo de idades mais frequente na amostra, dados agrupados em classes, onde se percebeu que a faixa etária mais constante corresponde ao intervalo entre os 18 e os 30 anos em ambos os géneros, o que permite saber que existe então uma faixa etária mais jovem a responder ao questionário. Passando então agora para a realização de uma caixa de bigodes, conseguiu perceber-se qual dos géneros apresenta uma maior satisfação ou insatisfação corporal. Sabe-se que então que existe uma elevada diversidade a nível da satisfação dos indivíduos, sendo que 75% da população feminina está fixa mais ou menos entre os 70% e os 85%. Isto quer dizer que as mulheres têm uma relação saudável ou excelente com o seu corpo. Já o género masculino apresenta uma satisfação corporal mais concentrada. Há então uma maior dispersão no género feminino do que o género masculino. Conseguiu perceber-se isso também através da realização de um gráfico de expressão, onde estabelece a relação entre a imagem corporal e a idade dos inquiridos. Como já referi, há então uma maior concentração de jovens nas relações saudáveis, acima de 50%. No entanto, a relação que os adultos têm com o seu corpo está mais dispersa, ou seja, há indivíduos que têm uma má relação e há outros que têm uma boa relação com o seu corpo. Prosseguindo para algumas correlações feitas, percebeu-se então à correlação de Kramer, onde foram feitas 2 correlações de Kramer. Uma possibilitou calcular o grau de associação entre as maiores preocupações que os inquiridos têm com o corpo e de que forma é que vê o corpo como um bom produto comercializado, de onde se reteve uma relação moderada, ou seja, está situada entre 0,2 e 0,6. A outra correlação de Kramer conseguiu estabelecer a relação entre a idade dos inquiridos e os comportamentos prejudiciais à saúde que estes exercem, onde também há uma relação moderada entre 0,2 e 0,6. Relativamente à correlação de Pearson, calculou-se então a relação entre a idade dos indivíduos e o nível de satisfação corporal, onde se obteve uma relação desprezável, ou seja, situada entre o 0 e o 0,2. Passando por uma correlação de Spearman, estabelece a relação entre a opinião dos inquiridos referente à exclusão da sociedade e à idade dos mesmos, onde também se obteve uma relação desprezável 0 e 0,2. Passando então para agora para um teste de hipótese, de forma a testar a teoria implementada e a hipótese que foi também ela implementada, procedeu-se a um teste unilateral esquerdo, onde é visível nas hipóteses, hipótese 0 corresponde à média maior ou igual a 50% e a hipótese A ou a hipótese 1, ou a hipótese A neste caso correspondente à hipótese alternativa, é média menor do que 50%. Então, o tamanho da amostra, que é definido por N, é constituída por 107 inquiridos, mas neste caso, como N é maior que 30, então podemos seguir para o teorema de limite central. Para além disso, o valor de P calculado no SPSS é então referente a 0,9, e este é o resultado superior a alfa e corresponde a 1%, ou seja, 0,01, que foi a percentagem escolhida para minimizar o risco de tomar uma decisão errada. Sendo assim, como o valor de P é maior do que alfa, então não se rejeita a hipótese 0, ou seja, aceita-se, e desta forma há evidências estatísticas suficientes para afirmar que a média de nível de satisfação dos inquiridos com o corpo é inferior a 50%, ou seja, em média o nível de satisfação corporal é superior ou igual a 50%, o que corrobora
toda a revisão de literatura que diz que a insatisfação corporal é maior nas mulheres do que nos homens. Logo, em média, como já referi, os inquiridos apresentam uma boa relação com o corpo. Passando para a conclusão, conseguimos perceber então que, segundo Gonçalves, as mulheres de maneira geral são mais vulneráveis à aceitação das pressões sociais, económicas e culturais associadas aos padrões estéticos, o que lá está, também como já referi, toda a análise de dados corrobora esta afirmação, uma vez que as mulheres apresentam-se como tendo uma satisfação corporal positiva, apesar de ser mais dispersa do que os homens, estas ainda assim apresentam uma satisfação corporal positiva. Sabe-se também que 75% dos inquiridos não ultrapassam os 84% de satisfação corporal, têm uma boa relação com o seu corpo, neste caso. No entanto, 75% das mulheres, lá está aqui presente, afirmam ter uma relação saudável e excelente com o seu corpo, situada entre então os 70% e os 85%. Através do teste de hipótese, conseguiu perceber-se que, de facto, o nível de satisfação corporal com os inquiridos é superior ou igual a 50%, e a insatisfação corporal gera preocupações com o corpo, o que também, por sua vez, leva à adoção de comportamentos, alguns deles prejudiciais à saúde, originando uma certa posição dos indivíduos na sociedade. Há, portanto, aqui uma desigualdade entre géneros no que toca à imagem corporal. No entanto, as maiores preocupações que as pessoas têm com o corpo é que as leva a tomarem algumas decisões e, apesar de algumas serem negativas, de perseguirem perante alguns comportamentos negativos, há algumas também que têm atitudes mais positivas, o que as leva a ter uma satisfação corporal mais positiva. Daí o género feminino estar mais disperso do que o género masculino. E pronto, dou por terminada a minha apresentação.